Olá, meu nome é Rubiane Maia, eu sou artista e hoje eu estou aqui a convite do Curta Vídeo para falar um pouco sobre a minha trajetória e o meu trabalho como artista. Eu nasci em Caratinga, em Minas Gerais. Nasci lá porque a família da minha mãe é de lá, mas eu acabei me mudando para o Espírito Santo ainda bem criança, mais ou menos por volta dos 4 anos de idade, por conta de trabalho. Meu pai trabalhava entre Minas Gerais e Espírito Santo e a um momento ele acabou sendo transferido para cá e aí a gente veio, né, com essa ideia. Eu retornei nesse lugar muitas vezes pensando sobre essas travessias, né, inclusive no trabalho que eu faço. E acho que isso também faz parte da história de muita gente que acabou saindo de Minas, vindo para o Espírito Santo, e eu me identifico com isso, com essas histórias. E vim, cresci, estudei aqui, estudei na Universidade Federal do Espírito Santo, né, fiz a minha graduação em artes visuais, depois fui fazer mestrado também ali na UFES, em psicologia institucional. Então, e antes disso, né, estudei nas escolas públicas de Vitória, antes de entrar para a universidade. Então, foram os meus primeiros passos, sabe, aqui, né? Depois da universidade de artes, eu comecei a trabalhar sendo professora de arte e trabalhei em várias escolas, trabalhei inclusive na escola que eu estudei, né, retornando como professora de arte. Então, eu me sinto muito daqui, assim, de certa maneira, né? Por todas as vezes que eu volto e retorno, são muitas camadas de memória que vão aparecendo de toda essa trajetória. Eu acho que, de certa maneira, me tornar artista foi um processo bastante lento, não foi imediato. Então, esse processo ele foi acontecendo aos poucos, né? Eu comecei dentro da universidade no curso de artes, né, sem muita referência, né? Eu fui fazer artes, eu acho, porque eu gostava de desenhar, eu gostava de uma maneira geral de questões culturais, me interessava, eu gostava de escrever, né? Tinha uma relação de interesse com a criatividade, de alguma forma. E por muitos anos eu fiquei nesse lugar de estar trabalhando como professora de arte e produzindo aos poucos no momento que dá, né? E primeiro isso começou com um grupo de estudo entre amigos, né? Eu tinha esse interesse com artes não tradicionais, com artistas, né, que desenvolviam trabalhos que tinham a ver com ação, às vezes com intervenção urbana, com performance, mas ainda assim no interesse que não me vendo exatamente nesse lugar, mas olhando muito para outros artistas que vinham trabalhando com isso. Então, à medida que isso foi crescendo, também existiu da minha parte um desejo de experimentar. Esse grupo de estudo ele começa com um interesse mais teórico, mas ele desemboca num campo prático de experimentação, né? E com interesse muito grande em processos ritualísticos. E esse ritualizar, como que a gente consegue trabalhar as questões da vida ou do cotidiano que nos provocam, nos incomodam. Então eu via isso com muita admiração em outros artistas, né? Como que o artista ele tem essa urgência e, ao mesmo tempo, essa abertura para um processo de canalizar as questões do seu tempo, as suas inquietações e os seus processos mais íntimos, muitas vezes, né, através das suas obras. Então, esses eram referências que, para mim, eram muito importantes. E já vendo isso como uma questão política, como uma questão necessária, né, e dentro de um campo poético muito vasto, que passa pelo corpo, que passa pelo objeto, que passa por processos de encontro com outras pessoas. Então, a minha formação ela foi se dando assim muito devagarzinho dentro desse campo de questionamento. O meu primeiro trabalho solo
ele se chama Flor da Pele, e a partir daí eu nunca mais parei. Foi um processo muito orgânico, né, de continuar fazendo, de sentir esse desejo, de ter questões vindo à tona a partir do processo também de apresentar algo para um público, né, de ter feedback, de ter conversa, de ter troca, tanto entre artistas quanto também com pessoas que estavam ali assistindo a performance. O audiovisual veio depois, porque num primeiro momento eu acho que eu estava muito pega pela questão da performance em si, sem uma preocupação muito grande com o registro ou sem ainda um desejo formado de fazer trabalhos com audiovisual. Existe na performance esses processos de o outro te documenta, né? Assim, você tem um fotógrafo, às vezes você tem uma pessoa do vídeo que está documentando a sua performance. Quando foi mais ou menos depois dessa experiência, desses primeiros anos, trabalhando bastante com performance, já começando a viajar para participar de outros festivais de performance pelo Brasil, eu comecei a ter uma inquietação, uma dificuldade com o fato de ter os registros do meu trabalho só com esse olhar do outro. Né? Porque também quando você faz performance você não se vê, é o outro que te vê. Mas ao mesmo tempo eu sempre tive algumas preocupações estéticas, né? O trabalho ele tinha uma relação muito grande com o ambiente, com cores, com uma atmosfera, né? Existia nos meus projetos essa configuração, tempo, espaço e como o corpo ele entra nesse lugar, né? Já e ele aciona, né, com objetos ou com outros corpos. Então essa ideia de estar estudando, né, não só com a cabeça, mas a corporeidade a partir do sensível, isso acabou me levando para esse lugar de pensar, não, mas eu acho que, por exemplo, eu fiz uma ação que para mim era super importante dentro da performance, mas não tenho um registro disso, porque não foi o momento que, de repente, a pessoa que está registrando achou que era importante. Então eu senti que existiam vários gaps, assim, sabe? Vários frestas nessas documentações e a minha ideia foi começar a produzir audiovisual para poder ocupar essas frestas. Assim, eu quero que certos detalhes sejam mostrados. Eu quero pensar que atmosfera é essa, que não seja só sensorial, mas que ela possa ser também vista pelas pessoas, com foco dentro daquilo que eu estou querendo mostrar através de uma ação, de um gesto. Então, eu acho que em 2013 para 14 foi quando, de fato, eu comecei a fazer o meu primeiro trabalho em audiovisual, que foi parte, né, do... Eu acho que tinha aquele edital, né, Bolsa Ateliê Artes Visuais na época, né? E eu me inscrevi nesse edital, eu ganhei, e aí foi quando eu comecei a desenvolver performance para câmera. O trabalho que marca essa primeira experimentação com audiovisual, ele se chama Esboços de um Corpo Desconhecido. E ele fez parte de uma exposição que aconteceu no Mais em 2015, eu acho que no começo de 2015, uma exposição chamada Modos de Usar. Eu acho que de uma maneira geral, a arte, para mim, ela é um lugar de aprendizado. Eu gosto da ideia de aprender, né? Eu acho que a performance, o trabalho com a performance, ele me trouxe essa possibilidade de pensar que não existe erro, de que a gente cria propostas, né? Dentro da performance, por exemplo, você cria protocolos de uma ação e você se coloca num lugar que muitas vezes ele não é confortável, né? Mas você insiste nesse desconforto. Até que esse desconforto, às vezes, ele deixa de existir, ou ele se transforma. Ou ele continua existindo e você começa a entender como não só através de um processo racional, mas como que o seu corpo, ele reage a determinadas situações, né? Eu gosto de pensar que, para mim, o trabalho artístico, ele se dá numa espécie de instauração de um tempo, de um espaço que atravessa a nossa realidade, assim. Não é que ele está descolado dessa realidade, mas ele é atravessado por uma série de outros fatores que muitas vezes não está só naquilo que é visível.
A minha metodologia, ela muda bastante, sabe? Porque ela também é permeada pela forma como a minha vida está naquele momento em que eu estou produzindo. Então, por um período muito grande da minha trajetória, eu estava viajando muito e eu estava adotando uma vida muito mais nômade, né? Participando de residência artística, participando de festivais, indo para onde o trabalho, né, é chamado, eu vou. A performance tem essa exigência, né? Você vai junto com o trabalho, você é o trabalho, você não envia o seu trabalho. Então, isso também, eu acho que esse formato de vida, ele foi criando uma espécie de metodologia para mim, que é de produzir nesse contexto de festivais ou de residências artísticas. E isso foi maravilhoso. Mas chegou um ponto, por exemplo, nos últimos 7, 8 anos, que eu me mudei, que eu migrei e que passei a ter um lugar fixo. E passei com esse lugar fixo e também, assim, tive filho. Então, o que aconteceu no meio disso? Eu também não sou uma pessoa que tenha disponibilidade de ser nômade da maneira como eu era antes. E eu tive que adaptar a minha metodologia. Eu tive que agora pensar em formas diferentes de fazer o meu trabalho, né? De executar esse trabalho. Então, muitas vezes eu trabalho por projeto, né? Eu tenho projetos onde eu estou trabalhando ou com um tema, ou com um conceito, ou com elementos, ou com coisas que naquele momento, né? Tem muito estudo, eu me sinto muito uma artista pesquisadora, porque eu estou sempre num processo de pesquisa e essas pesquisas, elas desembocam em projetos. Eu tenho gostado de fazer projetos mais longos agora, de também passar mais tempo, ao invés... Eu tenho nesse momento, por exemplo, 3 projetos, né? E eu estou trabalhando nesses 3 projetos, e esses 3 projetos, eles têm temáticas diferentes, eles se né, relacionam entre si, mas eles vão para cada um para um lugar diferente, e aí a partir disso as performances elas vão nascendo, não só performance, mas trabalhos, né, vão nascendo dali. A terra tem sido muito presente, né? Eu acho que a Terra, para mim, ela apareceu de uma maneira muito forte com esse processo de mudança para outro país. Eu acho que imigrar tem muito a ver com a Terra, tem muito a ver com o processo de pensar o seu pertencimento ou não pertencimento, para onde os seus pés vão, né? Pensar suas raízes, pensar essa relação com os espaços, com pessoas, com línguas, então com traduções. Então isso para mim está muito conectado à terra. E eu não, a partir do momento que eu me mudei, eu não podia mais, eu não podia ignorar todo esse contexto, que é um contexto de urgência na Europa politicamente. Então o meu trabalho ele também se instaura nesse lugar de me pensar como imigrante, né? E de reconhecer as relações complexas que a imigração tem nessa relação colonial com a Europa, né? E países do sul global. Então, eu me tornei parte disso e os trabalhos, as pesquisas, elas vêm nessa transformação da minha própria vida.
Acho que um trabalho que muita gente conhece, né, é o trabalho Jardim, onde eu fiquei 2 meses cultivando, né, feijões num espaço fechado do Sesc Pompeia, em 2015. Esse trabalho fez parte da exposição Terra Comunal, a exposição histórica também da Marina Abramovic, que aconteceu ao mesmo tempo. Esse trabalho eu vejo ele de uma maneira muito especial, porque ele é o trabalho mais longo, né, de longa duração, apresentado todos os dias para um público, e um público muito grande do Sesc. Então, esse trabalho, ele de fato foi um trabalho muito marcante para mim, né? E ele tem essa relação com a terra, ele tem essa relação com o brotar da vida, né? É um trabalho também que tem uma relação com o nascer e o morrer, sem excluir uma coisa nem outra. Como que essas coisas acontecem todos os dias. E para mim esse trabalho ele tem muito a ver tem muito a ver com um ensinamento sobre como lidar com o luto, né? Como seguir adiante, como crescer, morrer, o morrer de nós mesmos. E essa relação com a planta que vai também criando várias práticas de cuidado, né? Cuidado comigo mesmo, cuidado com plantas, cuidado entre nós, sobre essa relação de crescimento, de verticalização, né? Um dos trabalhos que tem sido muito importantes agora, nesse momento, é o trabalho do livro Performance, que é um projeto que começou em 2018, que tem a ver com uma escrita, com texto autobiográfico, com texto também que nasce através de pesquisas, né, históricas, pesquisas do campo pessoal, e como que esse pessoal e o coletivo, eles se reúnem através, né, de um alinhavar dos processos da vida. E recentemente eu apresentei o capítulo 6 na itinerância da Bienal de São Paulo, aqui no Museu de Arte do Espírito Santo. E agora esse trabalho ele ganhou essa configuração de pensar a relação entre a terra, as tranças, né, o cabelo, os emaranhados, nesse processo de migração do arroz para as Américas, especialmente no Brasil. Bom, o filme Presença, eu acho que o Erli fez um trabalho muito bonito e muito importante, que é trazer, através de um recorte, essa relação de 3 artistas que não necessariamente têm trabalhos numa relação direta, mas que de fato usam a performance como um instrumento de trabalho, de transformação pessoal e social e política. Eu acho que essas coisas elas estão todas juntas. Eu me senti muito privilegiada de fazer parte desse filme. O tempo ele tem sido eu acho que ele tem se mantido, né, por muito tempo como algo central dentro do meu trabalho, especialmente na memória. Eu tenho pensado a memória de uma maneira muito expandida, não só a memória que é lembrança, recordação, mas como que toda a nossa composição existencial, ela é memória. E eu acho que isso, essa característica, ela começou a fazer parte de uma pesquisa que foi se tornando complexa, no sentido de pensar não só a memória física, mas todas as memórias que nos atravessam no sentido da memória traumática, a memória histórica, a memória coletiva, a memória do gesto, as memórias, como as memórias pessoais, elas se multiplicam dentro desse contexto. Então, para mim, tanto a longa duração quanto o exercício de percepção, né, de uma percepção ampliada do tempo, ela me coloca em acesso com memórias que não necessariamente me pertencem. Eu acho, na verdade, que a memória ela nunca pertence a nós, a uma pessoa, né? Eu não tenho as minhas memórias e você tem as suas memórias, e essas coisas elas estão separadas. Então, o meu exercício de tempo é sempre o exercício das relações,
da minha relação com os outros, com todos os outros, né? Com o humano, mas também com aquilo que não é humano, por isso os minerais, as plantas. Então eu tenho pensado de que forma a gente se relaciona com as memórias do mundo, né? Com as memórias não só daquilo que a gente considera vivo, mas com as memórias de tudo aquilo que existe e que nos compõe. E como o nosso corpo ele vai sendo atravessado por isso, né? Como que o nosso corpo ele é perfurado para que ele para que não exista só o dentro, né? Para que seja o tempo inteiro esse fora dentro, fora dentro, fora dentro por aquilo que passa por nós. O que vem, eu estou nesse momento agora com muitos projetos que eu acho que para o próximo ano estou trabalhando em 3 projetos diferentes, como eu disse antes. Um é muito conectado à Terra, se chama Chamando a Terra. E aí vários projetos menores têm nascido desse grande projeto. O outro são os livro performances, e aí eu acho que talvez daqui a pouco eu vou começar a trabalhar no capítulo 7. E tenho esse projeto também de pesquisa com arroz, né? Com arroz africano, mais especificamente. Eu queria agradecer muito, porque eu acho que esse contato, essa conversa, a possibilidade de falar sobre o meu trabalho, é sempre uma oportunidade, né, de encontro com os outros, de fazer, de tornar mais acessível aquilo que a gente faz, de aprender também. Então, eu vim recentemente para a Bienal de São Paulo, participei do encontro, né, do 7º encontro com arte contemporânea da Vale, estou aqui conversando com o Curta Vídeo. Então, para mim, é sempre enriquecedor poder voltar, poder estar aqui e atualizar aquilo que eu venho fazendo através dessas conversas e pensar junto, né? E deixar os rastros disso, porque o trabalho está lá, né? O trabalho está lá no mais, né? Para ser visto, para ser apreciado. Então, eu acho que para mim tem sido bonito continuar esses processos de travessia entre o ir e vir, né? E ter essa presença aqui, ter essa presença em outros lugares e comunicar. Então, para mim, a coisa mais importante nesse momento é agradecer. Agradecer aos caminhos que estão se abrindo cada vez mais.